Olá, galerinha do DJSW. Estão prontos para ouvir uma história de terror vindo diretamente do Pará? Fique aqui conosco e vamos contar para vocês as mais assombrosas histórias de Belém. Belém, cidade civilizada, não escapa à fascinação do sobrenatural. Não há menino que deixe de ouvir histórias fantásticas transmitidas pelas amas, empregadas domésticas, geralmente pessoas vindo do interior do estado, onde sobrevive intensa a tradição oral dessas lendas. Mesmo sob o impacto de outros valores culturais que hoje se manifestam na cidade, consequência da aproximação do espaço geográfico e no tempo social com povos e instituições, a aproximação efetuada pelo avião, o rádio, a televisão, o jornal, ainda persistem as histórias sobrenaturais na mente do povo. Belém, 1972. Um bairro qualquer. A conversa seguia animada em frente à casa. Os pais do jovem haviam saído e eles aproveitaram para reunir toda a vizinhança de fronte. Cadeiras haviam sido colocadas e os que não as conseguiam fazia de assento o muro, que sendo baixo para isto prestava. Outros sentavam mesmo no chão, e a conversa ia desde as próximas provas até a quadra junina, que já estava perto. Os diálogos se entrechocavam, e rapazes e moças, cada qual procurando chamar a atenção sobre si, falavam ora das médias altas ou baixas nesta ou naquela matéria, ora no traje a estrear nas festas caipiras de Santo Antônio, São João ou São Pedro. De repente, Ana Maria precisa ir lá dentro. Sônia, que é da casa, a acompanha, e entram as duas. Na porta a conversa continua animada. De repente o grito. Todos se levantam, acorrem, ficam apavorados, e depois vem a explicação. Quando ia saindo da casinha, vi um vulto que parecia que vinha na minha direção. Ora, foi impressão sua, diz Gustavo, o mais valente da turma. Foi nada, vi sim, parecia que queria me agarrar. Não foi nada não. Olhe, diz Paulo, o mais antigo morador do bairro. Dizem que esta casa era mal assombrada. Sabe lá se... Deixe disto, foi impressão de Ana, que é medrosa por natureza. Não, sabe, uma vez, lá em casa, a luz apagou sozinha. Pensei que era defeito do interruptor, mas que nada, foi assombração mesmo. Por isso que a gente deve rezar sempre pelas almas penadas, assim elas descansam em paz e não ficam fazendo visagem por aí. Mamãe, toda segunda-feira, vai ao cemitério da Soledade fazer novena das almas. Tudo o que ela quer, ela consegue. Ela tem uma fé na Raimundinha Picasso. Mas olhem, vocês já ouviram a história da Matinta Pereira, do acampamento? Mas esta agora, onde já se viu? Falei em Matinta Pereira no interior, ainda vá lá, mas aqui em Belém? Tem mesmo, viu? Ouçam aí. E tem início a narração de uma série de histórias de visagens e assombrações em toda a cidade de Santa Maria de Belém, do Grão-Pará. O fato gerado em uma conversa familiar de frente de uma casa poderia também ser numa esquina, durante uma conversa sobre futebol ou num bar, ingerindo umas doses de cana com limão, tirando o gosto com peixe frito, geralmente uma pratiqueira. Acompanhamos as histórias que são contadas. Ouçam-as. A Porca do Reduto. O bairro do Reduto é, de certo, um dos mais antigos de Belém e também um dos mais cheios de histórias e mitos, principalmente por ter como limite o famoso e discutido Igarapé das Almas. Aliás, esse igarapé, visto agora, está transformado em canal. Desde o seu nome é discutido Igarapé das Armas ou Igarapé das Almas. Disse que as duas expressões são válidas. A primeira é atribuída ao fato de que, já nos fins da cabanagem, um grupo de cabanos
haver escondido neste igarapé suas armas, na fuga que então empreenderam, e o nome ficou Igarapé das Almas, até o dia em que habitantes das redondezas afirmaram ter visto espíritos de cabanos falecidos vaguearem atrás das armas escondidas. Daí em diante, Igarapé das Almas. Esta dualidade de nomes já levou nossos historiadores a baterem cabeça. Mas como aqui se trata de histórias e lendas e não de história, o que interessa é que, sendo das armas ou das almas, o famoso igarapé sempre serviu para comentários medrosos ou histórias fantásticas. Aqui vai lá mais uma delas. Sem precisar a época, mas com certeza há muitos anos, quando Belém era uma cidade provinciana, com racionamento de luz, transportes precários e as famílias colocavam cadeiras nas calçadas, conta-se que as pessoas que moravam na rua 28 de setembro ficavam assustadas todas as noites com o fato de estranho. Cerca das 10 horas, uma porca de tamanho considerável saía em desabalada carreira da Praça Magalhães até o Igarapé das Almas, sempre o Igarapé. Famílias residentes naquela rua, no trecho citado, estavam despreocupadamente conversando quando, de repente, o ruído de uma carreira esquisita interrompia a conversa. Era a porca na sua corrida cotidiana. Alguns moradores não se preocupavam, porém outros, mais curiosos, procuraram saber quem era o proprietário do animal. Pergunta daqui, pergunta dacolá e nada. Parecia que a porca não tinha dono. O mais interessante é que toda vez que chegava ao igarapé, a porca misteriosamente desaparecia. Pensavam uns, meteu-se no mato, mas outros começaram a achar que ali tinha dente de coelho. Outro fato suspeito era a presença de uma velhota que ninguém conhecia no bairro, mas diariamente ia do Igarapé das Almas para a Praça Magalhães, permanecendo a maior parte do dia a vaguear pela praça. A correria da porca começou a incomodar de tal forma certos moradores que alguns sugeriram matá-la, visto não aparecer seu dono, e assim se organizou uma turma disposta a liquidar com a vivência do suíno. Todas as noites, o pessoal se reunia com um arsenal de improvisado, porretes, estacas, pedras, paralelepípedos, enfim, tudo valia para pôr fim à vida da porca. Então, a partir daí, quem morava no itinerário do animal passava a assistir o espetáculo inédito, a caça de uma porca em plena cidade. Isto além das 10 horas da noite. Porém, ou porque a porca fosse muito ligeira, ou porque seus perseguidores fossem muito lentos, o fato é que a caçada durou muitos dias. E toda a noite era a vozeria da molecada aos gritos de mata e pega, acompanhando os atiradores de paus, pedras e outras armas improvisadas. E depois a vaia recíproca, uns culpando os outros pelo fato de a porca ter escapado. Mas um dia, finalmente, acertaram em cheio a cabeça da porca, em lugar próximo ao Igarapé das Almas. Esta parou, cambaleou, logo todos se puseram a dar pauladas e pedradas. Num autêntico linchamento, a porca morreu, e o fato foi comentado até tarde pelos heróis da noite. No dia seguinte, os bravos combatentes da porca ocorreram ao local de sua morte. Oh, surpresa! A porca havia desaparecido, mas no mesmo lugar em que havia caído estava a velhota misteriosa, morta, toda ferida, como se tivesse sido atingida por pedras e paus. Há quem diga que a velhota era a porca ou vice-versa. Há outros que acham que tudo não passa de imaginação. Mas quando se colocava em dúvida o fato, sempre havia um velho morador para afirmar: meu amigo, você não viveu aquela época e nem viu a porca.
Se você a visse, não duvidaria que ela tinha parte com o diabo.